Oi, quartos anos, tudo bem aí? Hoje nós iremos falar sobre história. Nós sabemos que amanhã, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, né? Em Mogi Guaçu é feriado, tá, galerinha? Mojimirim, o nosso prefeito ele nunca foi feriado em consciência negra, né? Algumas cidades, né, são feriado, alguns prefeitos, né, eles aderiram, né, o feriado do dia 20. Então eu gostaria de saber se vocês sabem o que significa consciência negra, o porquê de tudo isso. Vocês sabem? Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso em história e vocês terão que fazer algumas atividades no caderninho, tá bom, galerinha? Então vamos lá. Dia da Consciência Negra. A data de 20 de novembro foi escolhida como Dia da Consciência Negra. Nesse dia, no ano de 1695, foi morto Zumbi dos Palmares, um importante personagem da história do Brasil. Zumbi era líder de Palmares, o maior e mais organizado quilombo de toda a América, e onde chegou a viver uma população de milhares de pessoas. Eu me lembro já na aula de ter falado sobre o Zumbi dos Palmares com vocês aí, tá? Os quilombos eram lugares em geral de difícil acesso, para onde iam os africanos e seus descendentes, fugindo da escravidão. O Quilombo dos Palmares foi fundado em 1597 e por quase 100 anos resistiu aos inúmeros ataques das forças do governo e dos fazendeiros. Em 1694, no entanto, foi destruído e no ano seguinte Zumbi foi morto. Uma pena, né? Uma grande perda. Zumbi dos Palmares é símbolo de luta contra os sofrimentos causados pela escravidão no passado. Também nos faz refletir e buscar soluções para os problemas de muitos afrodescendentes que ainda enfrentam no Brasil, como o preconceito, a falta de moradias de emprego, de acesso à escola e etc. Então, galerinha, naquela época, né, da escravidão, que os escravos eles eram trazidos aí da África, né? Se a maioria não conseguia fugir, eles não fugiam por quê? Porque eles não tinham para onde correr, eles não tinham para onde ir, né? Se eles fugissem lá da casa do fazendeiro, da fazenda, para onde eles iriam? Eles não tinham casa, não tinham a família, não dava para fugir todo mundo junto, né? Zumbi foi um grande líder, Zumbi dos Palmares. Por que Zumbi dos Palmares? Porque ele se escondeu exatamente, né, nesse lugar que se chamava Palmares. Então, galerinha, era um lugar de muito difícil acesso, eles ficavam escondidos aí, né? Zumbi, quando ele fugiu, ele colocou fogo na fazenda do seu senhor. Ele colocou fogo, ele tinha um senhor aí que era muito rígido, muito bravo, dava castigos que matavam os seus escravos. Então, antes dele fugir, ele pôs fogo em toda a fazenda. Ele fundou aí esse lugar, né? Que é os Palmares aí. Todas as pessoas que ele conseguia resgatar, os africanos, os escravos, iam exatamente para esse lugar. Tiveram aí o governo, muitos fazendeiros tentaram invadir, né, os Palmares aí, mas não conseguiam. Por quê? Ele tinha aí uma frota, um povo aí muito forte, né? Primeiro, eles não tinham acesso a esse lugar, porque era difícil, era um lugar muito escondido e ele colocava várias armadilhas aí para que as pessoas não conseguissem chegar, né? Acabava fazendo uma emboscada aí para que as pessoas não conseguissem chegar. E os homens brancos, os fazendeiros e o governo tentavam de toda forma tentar encontrar o Zumbi e esse lugar. Por quê? Os refugiados, os escravos, eles iam todos exatamente para esse lugar. Era o que, na verdade? Um lugar onde eles podiam correr, onde eles podiam se esconder, né, galerinha? Porque os africanos nem todos falavam a mesma língua aí, né? Não conseguiam falar as mesmas línguas aí dos homens brancos, não se entendiam. Eram castigados, eram maltratados, trabalhavam aí 18 horas por dia, que nós sabemos. E hoje, ainda no nosso país, né, no nosso Brasil, a gente sofre muito. As pessoas, né, da pele negra, eles sofrem muito preconceito ainda. Por quê? Por conta de sua cor, né, por conta da sua origem. Existem muitos afrodescendentes aí, netos, bisnetos, né, dessas pessoas. O
preconceito e o racismo é algo muito sério, é algo que a gente tem que pensar muito, né? Tem que respeitar. E hoje em dia as pessoas, elas são presas, elas vão presas, né? Elas recebem aí pagam uma multa, né? Porque nós somos pessoas iguais, todas iguais, né? E tia Dani, eu acho assim que essa questão de preconceito é uma herança negativa que nós tivemos dos portugueses, né? Que eles trouxeram, e de outras nacionalidades que vieram para os países da nossa região aqui, da nossa América Latina, do mundo, né? Que adotaram de mau grado os negros para trabalhar para eles, né? Então eles que implantaram isso por gerações, e hoje nós temos aí, graças a Deus, uma luta, e que se a gente conseguir, com a união de todo mundo, a gente vai vencer junto com eles, né? Porque eles são pessoas como a gente mesmo. Exato, claro que são. O que a cor define uma pessoa? Não, o que define é o coração. Define como você é, exatamente, o que define é o coração. É a ação. Define é como você age, como você é, se você é humilde, né? Isso não tem... Quantas pessoas brancas fazem tanta maldade? Quantas pessoas a gente olha e fala, o quê? Essa pessoa, muito. Os próprios portugueses eram brancos, né? O que eles se achavam melhores que os negros? Em nada, porque eles maltratavam, batiam, davam castigos severos, né? Eles tinham pena, eles tinham piedade? Não. E enquanto o escravo, ele tinha sentimento, ele pensava igual, ele falava, ele comia, ele agia, né? Então, é um motivo para se pensar aí, para se falar, é algo que a gente tem que ter uma consciência, né? De tudo isso que aconteceu e o que ainda acontece, porque existem sim as pessoas preconceituosas, as pessoas racistas, né? As pessoas que acreditam ainda que o negro tem que ser escravo, que o negro ele tem que ser rechaçado, diminuído aí, diminuído, né? Inferiorizado. Exatamente, inferiorizado, e não é assim que funciona, né, galera? Nós sabemos disso, então por isso existe aí o dia, né, da consciência negra, por isso que é um dia tão importante que nós temos que respeitar, né, e nós temos que lembrar, né, porque do mesmo jeito que a gente comemora muitos feriados aí, a gente também tem que lembrar e respeitar esse dia. Nesta aula, o que eu gostaria de vocês? Que vocês anotassem as perguntas no caderno de história e que vocês respondessem. É muito importante que vocês façam, tá? Vamos lá para a perguntinha número 1. O texto que eu acabei de ler aí, né? Conta a história de um grande líder. Esse líder, quem era ele? E o que ele fez para o seu povo? Zumbi, quem era ele? O que ele fez? Tia, eu posso pesquisar? Galera, faz o seguinte, pesquisa lá. Quem foi Zumbi dos Palmares? Por que ele foi um líder tão importante? Ele não fazia mal, né? Ele apenas se defendia contra as maldades das pessoas e defendia quem? O seu povo, tá bom? A gente já está respondendo aqui, mas respondam aí, por favor, no caderno. 2. Por que essa data é tão importante? Por que é uma data marcante, é importante, é uma data que tem que ser respeitada, né? No estado de São Paulo, a maioria das cidades aí é considerado um feriado, né? Na verdade, é um feriado. Por que ele é tão importante? A gente não respeita aí quando é independência do Brasil. Essa semana não foi aí, proclamação da República, independência do Brasil. Aí nós temos aí o dia do FICO, são muitos dias importantes. Foi domingo, tia Dani, no dia da eleição. Foi domingo, lá no dia da eleição. Tiradentes, né? A gente respeita muitas datas, a gente se lembra, né? São datas a serem lembradas. Esta também é uma grande data que tem que ser lembrada, tá bom? 3. Responda com suas palavras. Por que foi dado esse nome de consciência negra nesse dia? Por que foi dado esse nome? O que esse nome tem a ver com tudo isso que a tia Dani leu, com tudo isso que eu e a tia Ani debatemos aqui, nós falamos? O que essa data tem
a ver aí com esse nome Consciência Negra. O que quer dizer consciência negra? Vocês podem pesquisar também, né, tia? Podem pesquisar também, tá? Posso escrever com as minhas palavras, tia? Deve. Eu gosto muito do pessoal, da resposta pessoal, tá? 4. Na sua opinião, você acha que os negros contribuíram para a formação do povo brasileiro? Vocês acham aí que desde que, começou lá a formação do nosso país, do nosso Brasil, vocês acham aí que os escravizados, os negros, eles foram importantes aí para a nossa história e que eles ajudaram, contribuíram aí na formação do nosso povo? Hoje em dia, nós vemos que nós temos... qual é a palavra? Herança. Nós temos muitas heranças aí do povo africano, tanto na comida quanto na dança, na religião. Então, tem muita herança aí. A deliciosa feijoada, né, tia Dani? Delícia feijoada. Como é que chama aquela? Capoeira. Muito legal também. Vocês acham? Então, responda aí sim ou não e justifica aí, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui. Respondam, copiem as perguntinhas no caderno, respondam aí sobre a consciência negra. Um beijo, um queijo. Bye, bye, galerinha. Ora, Paiobá, foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças. Pois é, Dorinha, mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim, Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança, que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o quilombo dos Palmares. Em Palmares ele conheceu o seu tio, o líder Gangazumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. Porém tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordo com Gangazumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Gangazumba morreu. Assim, os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingos Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e, com estratégia sórdida, conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Para nós, ele é um verdadeiro herói nacional.